Olá, me chamo Gerson Paiva das Neves, sou acadêmico de medicina no exterior. Hoje vou falar sobre os marcadores principais utilizados na clínica soberana dos pacientes com câncer. Resumo: marcadores tumorais são moléculas presentes em pequenas quantidades no organismo que se elevam em determinadas patologias. São utilizados para diagnóstico, estadiamento, prognóstico, chance de recidiva e até para a determinação do órgão exato em que o tumor se encontra. Quando usados para diagnóstico, devem ser analisados juntamente com outros exames mais específicos, pois todos os marcadores podem apresentar níveis elevados em outras patologias além de câncer. Também são extremamente utilizados para a análise de resposta do paciente ao tratamento, ajudando o clínico a tomar a conduta mais correta em cada caso. Já em casos de recidivas são considerados padrão ouro. O marcador perfeito, que se eleva apenas em casos de câncer e não sofre alterações por qualquer outra patologia, ainda não foi descoberto, mas muitas pesquisas são feitas na área. Apesar de todos os interferentes, os atuais marcadores são de extrema importância para clínicos que lidam com pacientes com câncer. O câncer pode ser definido como um conjunto de doenças diferentes, localizações e tipos morfológicos, porém com duas características presentes em todas as suas variantes. Ocorre o crescimento celular descontrolado e a capacidade de extensão para um outro tecido, fora de origem. Os marcadores tumorais são proteínas ou fragmentos de proteínas que apresentam alteração em casos de neoplasia. Esta alteração pode ser causada pela ação do tumor, que libera substâncias em quantidade mais alta, ou pelo próprio organismo em resposta a células alteradas. Eles podem ser distribuídos em dois grupos: intermediários, que medem alterações antes do aparecimento do câncer, ou de diagnóstico, que se alteram em decorrência ao câncer. O marcador tumoral perfeito seria aquele que apenas se elevasse em caso de câncer, porém grande parte dos marcadores se altera também com situações fisiológicas como na gravidez. Além disso, ele deve garantir uma leitura de fase em que o câncer se encontra, indicando um prognóstico e uma relação com a efetividade do tratamento. Até o momento, nenhum marcador tumoral atendeu a todos os requisitos que o tornariam 100% eficaz, mas inúmeras pesquisas da área vêm garantindo avanços importantes. Metodologia: eu realizei umas pesquisas nos meus livros da faculdade e consegui fazer esse estudo sobre os marcadores mais utilizados nos cânceres. Utilização: os marcadores são utilizados com diversas finalidades. Uma delas é a triagem da população em grupos de alto risco, para a população masculina acima de 40 anos, juntamente com o exame de toque retal, onde os homens que apresentam níveis alterados sofrem uma investigação mais profunda com exames mais específicos. Além disso, pode ser utilizado para o diagnóstico diferencial entre crescimentos benignos e malignos. Também indicam a localização do tumor, como por exemplo o K125, que é elevado indica tumor de ovário, mesmo a biópsia não indicando a origem, e assim ajudando o médico a tomar a melhor decisão de tratamento. O estágio do tumor pode ser determinado por marcadores. Com eles, pode ser avaliado o tipo de câncer, seu tamanho e gravidade. Essas informações são de extrema importância, pois as taxas de sobrevida variam muito conforme o tipo de tumor encontrado pouco específico e, por isso, a indicação é sempre realizar o exame de toque retal juntamente com a avaliação do valor da PSA do paciente. Assim, é possível fornecer ao paciente um prognóstico. A detecção de recidivas também pode ser feita via marcadores. A volta do valor do marcador a valores normais indica total retirada ou remoção do tumor. Porém, quando ocorre queda do valor do marcador, e após seu valor volta a subir, ocorreu uma metástase ou tumor residual. Quando o valor do marcador se estabiliza por um período de tempo e depois volta a subir, ocorreu uma recidiva. O valor pode se alterar de 2 a 48 meses antes do aparecimento dos sintomas clínicos. Principais marcadores tumorais: PSA, antígeno prostático específico, é uma proteína secretada pelo lúmen dos ductos prostáticos e aparece em alta quantidade no líquido seminal, porém com valor baixo na circulação de homens considerados saudáveis. Seu nível aparece elevado em casos de câncer de próstata, mas situações como hiperplasia prostática benigna, infecções na próstata ou até idade avançada também alteram seu valor. A utilização do PSA para auxiliar no diagnóstico de câncer de próstata trouxe um aumento significativo no número de casos diagnosticados, garantindo tratamento adequado aos pacientes. Se afirmar que o PSA é o marcador tumoral com maior
atividade clínica. Mas mesmo assim, extensas pesquisas estão sendo feitas para aumentar sua especificidade baseando-se em modificações moleculares de isoformas. Com essas pesquisas, se busca a diferenciação entre doenças prostáticas benignas e malignas, facilitando assim muito o diagnóstico correto. COA 15.3, antígeno do câncer 15.3. O COA 15.3 é uma glicoproteína produzida por células epiteliais glândulares. É considerado o marcador de excelência para o câncer de mama, apresentando-se elevado de acordo com o estadiamento da doença. Porém, sua sensibilidade é muito baixa, não podendo ser usado como método de diagnóstico precoce. Seu uso é destacado para a avaliação da efetividade do tratamento quimioterápico em pacientes com o câncer de mama avançado. Os níveis devem ser medidos antes de cada ciclo quimioterápico em intervalos de 3 meses para aqueles que recebem a terapia hormonal. Se o marcador tiver uma queda maior que de 50%, o tratamento está funcionando e o câncer está sendo controlado. Também é muito utilizado para o diagnóstico precoce da recidiva do câncer de mama. É recomendada a realização da dosagem do COA 15.3 nos pacientes na fase de pré-tratamento, de 2 a 4 semanas após cirurgia ou início da quimioterapia e repetir a dosagem a cada 3 a 6 meses. O COA 15.3 também se apresenta elevado em outras patologias, como câncer de ovário, pulmão, colo uterino, hepatocarcinoma e linfomas. A CLA 125 é uma proteína produzida pelas células do ovário, utilizada para diagnóstico e acompanhamento de evolução ou recidiva de casos de câncer de deste. A determinação do valor desse marcador é fácil e se apresenta elevada em 90% dos casos. Porém, o valor também pode se mostrar aumentado em inúmeras outras doenças, como endometriose, câncer do endométrio, cirrose, cistos de ovário, hepatite, pancreatite e até em 20% das gestantes. Quando utilizado como marcador para recidiva, seu papel é fundamental. A proteína A apresentou uma sensibilidade de 94% para predizer a progressão da doença após o tratamento com quimioterapia, quando o seu valor aumentou 2 vezes o valor do nadir. Além disso, a proteína pode se elevar de 2 meses a 1 ano antes dos sintomas de uma recorrência. Assim, o COA 125 se torna importante no dia a dia clínico para diagnóstico e acompanhamento de patologia. A LDH é uma enzima cardíaca e do músculo esquelético. Ela não apresenta um valor importante para o diagnóstico de tumores, porém é muito utilizada para fornecer prognósticos por se relacionar com o tamanho da neoplasia, principalmente em casos de linfoma não Hodgkin recente na neoplasia de próstata. A dificuldade no uso dessa enzima como marcador é o seu aumento em diferentes patologias, como infarto agudo do miocárdio e doenças esqueléticas. Pacientes com o valor de LDH alto antes do tratamento apresentam um mau prognóstico, considerando que a sua neoplasia apresenta taxa de crescimento e volume altos. Esses pacientes são candidatos à quimioterapia mais agressiva. Como citado anteriormente, diversos estudos vêm buscando novos marcadores tumorais mais específicos. Com eles, o diagnóstico seria mais preciso, considerando sua elevação em casos de patologia apenas, ou até mesmo associados a outro marcador, garantindo mais certeza ao clínico. COA 242, antígeno carboidrato. O COA 242 é uma nova promessa na área. Marcador de câncer coloretal e pancreático. Se apresentou mais específico e com menos interferentes. Mesmo aparecendo em quantidades baixas na circulação de pacientes sem nenhum tipo de tumor, no momento da proliferação celular tumoral seu valor se eleva consideravelmente. PAI-1, inibidor do ativador do plasminogênio tipo 1, proteína superexpressa em algumas patologias malignas, incluindo câncer de ovário, endométrio, colo de útero, cérebro e carcinomas de nasofaringe. Por apresentar poucos estudos, ainda não é indicado ao uso como diagnóstico de câncer. Seria amplamente utilizado para a identificação de progressão e agressividade do tumor.